Nós voltamos aqui no NT Sul com o vereador Marcelo Figueiró e eu quero te fazer uma pergunta, vereador. Há um manifesto aqui na cidade com relação ao salário dos vereadores. A gente sabe que quando se fala em crise, todas as pontas acabam vindo à tona, né? Principalmente quando envolve o setor público, né? Um dos mais afetados ultimamente aqui no Rio Grande do Sul por consequência da grave crise financeira que o Estado vive. Eu queria saber a sua opinião, já que algumas pessoas aí, principalmente nas redes sociais, fazem uma petição solicitando que seja baixado, né, o salário dos vereadores aqui de Cachoeira do Sul para R$ 788. Eu queria saber a sua opinião. É meio complicado, é sempre complicado falar nesse tema, porque a gente parece que vai ser beneficiado direto, né? A primeira coisa que eu quero dizer é que não é para não seria para esse mandato, seria para o próximo, né, caso isso viesse a acontecer. Mas eu, sinceramente, eu acho isso complicado. Por que que é complicado? Não sei nem se eu votar na Câmara no próximo mandato ou não. Por que que é complicado? O trabalho da Câmara, querendo ou não, é um trabalho técnico de fiscalização que tu tem que ter o tempo necessário para poder fazer a fiscalização que deve fazer, né? Não é um trabalho, tu imagina tu conseguir um advogado de qualidade, uma pessoa de qualidade que vai dedicar o seu tempo por um custo mais baixo, né? Só para se ter uma ideia, na primeira sessão do ano passado, a Câmara de Vereadores aprovou R$ 2 milhões. R$ 2 milhões. Tá? Tu imagina fazer com que uma pessoa aprove R$ 2 milhões sem ter nenhum tipo sem poder cobrar nenhuma responsabilidade dela, porque o trabalho é voluntário, por exemplo. Tá? Isso é muito complicado. Tá? Agora há pouco, fiquei na Câmara lá com um texto de uma área que ia ser liberada para uma empresa. Acho que fiquei um mês estudando aquele texto. Estudando o texto, estudando a área, tentando falar com as pessoas que iam ganhar a área, né? Iam ganhar a área da prefeitura. Acabou que houve um entendimento da própria prefeitura que aquele texto tinha que ser retirado. Eles retiraram. Tá? Se tu tem uma Câmara de Vereadores desqualificada, o que acontece? Aquele texto é aprovado na hora. Ah, daí tudo bem, daí tu economizou ali com os vereadores um X valor, certo? Mas em compensação tu entregou uma área para uma empresa que não ia executar o trabalho, entendeu? Esse assunto não é manifestado principalmente porque para grande parcela da população o assunto político é um assunto desinteressante e isso causa nas pessoas um certo desconhecimento. Porque talvez, vereador, se a população, na sua maioria, acompanhasse mais política, vivesse mais a política, talvez não chegasse ao ponto de pedir que um vereador ganhasse um salário mínimo. Com certeza, a população tem que cobrar mais do trabalho do vereador. Tem que cobrar mais da cabeça dela própria para que os vereadores sejam qualificados. Tem que ter a convicção na hora de colocar o voto que aquele investimento que ele está fazendo do salário do vereador, o salário que o vereador ganha hoje, que já é um dos mais baixos, o salário de Cachoeira, do vereador de Cachoeira, é um dos mais baixos em relação às câmaras de vereadores de cidades do mesmo porte. Né? Para te ter uma ideia, aqui em Santa Cruz tu ganha o dobro do que tu ganha em Cachoeira, tem muito mais assessores, Santa Maria é a mesma coisa, se tu pegar as cidades, mas Santa Maria e Santa Cruz são cidades com potencial financeiro maior, bom, então tu pega uma outra cidade, tu pega Taquari, tu pega, enfim, cidades que são menores, nós às vezes até, e o salário é maior. Então nosso salário é super condizente, né? Mas tu tem razão nisso, as pessoas não participam do processo político, né? E o vereador sofre dois outros problemas, tá? Primeiro, na eleição, tu elege 15 vereadores e tu tem concorrendo 200. Esses 185 tiveram votos. Muitas vezes as pessoas votam em quem não elegeu. Tu sabe, quando tu vota uma pessoa que tu não elege, automaticamente já fica com um certo ranço em relação àquela casa, né? Segundo, é que o desgaste político, o que a gente vê acontecer em Brasília hoje,
né? O escândalo nacional, mensalão, petrolão, cada dia uma barbaridade acontecendo, porque Brasília é um país à parte, algo fora do Brasil, isso acaba desembocando no órgão político que tu tem mais acesso, que é o vereador. Então a gente acaba pagando pelo que está acontecendo de barbaridade lá em Brasília. E não é, o vereador tu vê todo dia. O vereador tu consegue acompanhar a vida dele. Não me lembro de um problema que tenha tido com um vereador aqui em Cachoeira nos últimos 15 anos. Entendeu? Então a gente acaba pagando por algo que a gente não fez. Está mais acessível à população. Com certeza. Né? Só que a gente também tem que conscientizar mais a população. Tem que explicar o que a gente está fazendo. Tá certo. Eu queria te agradecer, vereador, por atender o nosso convite e já deixar um convite pronto para dentro de alguns dias aí voltar aqui para falar de eleições 2016. Não tem problema. Estamos chegando aí próximo de um período eleitoral, com certeza o PMDB vem forte pro ano que vem, vai querer fazer bonito na eleição e a gente quer saber aí as novidades. Tá bom. Que o senhor, inclusive, foi eleito presidente do partido agora. Fui eleito presidente faz 2 semanas, né? Tô pegando, sabe que eu já fui presidente no PMDB, eu fui presidente da Juventude Estadual 2 vezes, fui presidente da Juventude Nacional, fui coordenador da região do partido. No PMDB eu já ocupei diversos espaços, nunca tinha sido presidente municipal. E é muito interessante, porque é uma dinâmica completamente diferente. Porque na estadual, na nacional, tu não tem o contato com a pessoa ali que vai te cobrar direto. Né? Tu não tem que buscar um militante direto. É tudo na base do telefone, fala com a liderança mobiliza para ti. E aqui não, aqui tu tem que... Isso está sendo muito legal, a gente está conseguindo passar a nossa experiência de lá para cá. Está funcionando bem, o PMDB vem forte para a eleição. Estamos com uma bela nominata de vereadores, não estamos divulgando ainda, não é o momento. Mas acredito que nós vamos poder compor a aliança que nós queremos compor do bloco de oposição muito fortemente para ganhar a eleição ano que vem. Então tá certo. Vereador, obrigado mais uma vez e sempre que tiver algum assunto que julgue ser relevante, importante, o NT Sul está sempre à sua disposição. Tá bom. A gente está à disposição. Muito obrigado, João. Tá certo. Eu volto com vocês, saí no estúdio.